Eu sou Helena Farias. Eu sou Cecília Abreu. E nós somos Mãe Enfermeira. Bom, hoje nós vamos responder perguntas que foram enviadas pelo nosso direct no Instagram. Então, se você também tiver dúvidas e gostaria que nós respondêssemos e que essas dúvidas não apareceram aqui ou gostariam de mais explicação sobre elas, escreva pra gente. Coloque lá, mande sua pergunta que em breve nós podemos responder. Bom, e para começar, a primeira pergunta que nos foi feita foi: gostaria de saber sobre dicas para aumentar a produção de leite. Bom, e para começar a falar sobre aumento de produção de leite, esse é um tema bem complexo. Porque nós não podemos dizer aqui que exista um protocolo para que todas as mulheres possam seguir uma receita de bolo para aumento da produção de leite. Por quê? Primeiro, a causa ela deve ser avaliada. Cada mulher deve ser investigada. Deve ser observado os fatores que possam ter levado essa mulher à diminuição da produção de leite. E se realmente existe uma baixa de produção de leite, para que esses fatores possam ser corrigidos e, assim como, podermos mostrar os caminhos para melhorar essa produção. Que existe, sim, um protocolo que pode ser realizado com bomba elétrica, mas isso não é único e exclusivo para se fazer, para aumentar a produção de leite. É necessário uma avaliação, principalmente da idade do seu bebê. Essa baixa de produção de leite que você percebe, ela acontece como? Seu bebê tem quantos dias? Tem quantos meses? Isso tudo tem que ser avaliado. E é claro que nós vamos falar agora sobre algumas situações que podem interferir nessa baixa de produção de leite. A primeira coisa, como você falou, Helena, é observar se realmente ela existe. Por exemplo, no início, quando o bebê nasce, as mães elas tendem a achar que não tem leite, porque só desce colostro. Então, primeira coisa, colostro é leite. Então, e ele não vem em quantidade que nós achamos que é grande. Por quê? Porque o neném nasce com estômago de 7 ml. Então, a produção daquele colostro é baseada no tamanho daquele bebê. Então, o colostro, primeiro, o colostro é leite. Segundo, ele não é em grande quantidade. O colostro, ele vai começar a vir com gotas. Então, às vezes você vai fazer a expressão do mamilo e vai vir só umas 4, 5 gotinhas. Mas na hora que o bebê sugar, vai sair um volume maior compatível com o tamanho do estômago dele. Quando começa com 4, 5 dias, essa expressão aumenta do colostro, ou seja, o volume do colostro aumenta. Pode vir, sua mama fica dura, cheia, isso é chamado de apojadura. Então, não significa que você tem uma produção excessiva, significa que naquele momento há uma produção maior do leite, porque o organismo já entendeu que nasceu um bebê e ele precisa ser alimentado. Mas esse bebê ainda não consegue sugar o suficiente, ele não tem ainda a coordenação dos movimentos de sucção suficiente para extrair todo o leite. Então, a gente tem a falsa ideia de que está com muita produção de leite, né? E aí, conforme ele vai aumentando a sucção, o organismo se programando, a gente tem a impressão de que a produção caiu. O que muitas das vezes não é real. É só o organismo se programando e produzindo leite suficiente para aquele bebê. Então, se ele fica 10 minutos, 5 minutos mamando, o organismo vai produzir leite suficiente para aquele tempo que ele mama. Então, primeira dica, ter a certeza que você realmente tem a produção de leite baixa. Como eu sei isso? Bebê tá mamando, ficando calmo, dormindo o suficiente? Não tá ficando estressado no peito? Se ele não tá, a gente descarta. Segundo, ele tá fazendo xixi suficiente, né, adequadamente, cocô todos os dias, ele tá trocando 6 fraldas de xixi por dia a partir do 6º dia. Se ele está, ok, ótimo. Se ele não está, vamos avaliar se é mesmo a produção que abaixou ou ele que está sugando menos, está mais dorminhoco, mais sonolento, ou a sucção não está adequada.
Eu estou sentindo dor na amamentação. Então, eu preciso o quê? Corrigir a pega. Preciso corrigir a pega. Porque se a pega está inadequada e eu estou com dor, eu vou produzir menos. Porque o princípio da produção é o estímulo. Então, se eu tenho o estímulo correto, se esse bebê faz o estímulo, se ele suga bem adequadamente, eu vou ter um leite suficiente para ele. Se a pega não está correta, eu estou com dor, isso me causa estresse, isso me causa ansiedade, isso me deixa incomodada, a produção vai diminuir, porque interfere diretamente na produção do hormônio chamado ocitocina e, consequentemente, na prolactina, que produz o leite, e a ocitocina que ejeta esse leite. A ocitocina ela só age no bem-estar. Eu preciso estar com o meu emocional bem preparado, fortalecido, para que esse hormônio seja produzido adequadamente. Então, eliminar todas as causas de estresse, de ansiedade, para que eu tenha certeza que eu vou ter o aumento dessa produção de leite. E como você vai fazer isso, né? Com auxílio da sua rede de apoio, para que eles te ajudem nesse momento de descanso, para que você tenha, sim, um momento para dormir tranquilamente, sem se preocupar que você precisa cuidar daquele bebê, né? Que tem alguém cuidando do bebê para você. Você precisa, essa sua rede de apoio pode te ajudar com um alimento do seu agrado, né? Com algo que você goste. Então, a sua rede de apoio, ela vai te auxiliar a manter um espaço tranquilo, um momento de paz, um momento em que você possa, assim, cuidar de você, para que você possa cuidar do seu bebê. Não existe cuidado somente do bebê e a mãe não se cuidar. A mãe, essa puérpera, o puerpério é aquele momento até os 45 primeiros dias de vida do bebê, até mesmo depois, esse bebê maiorzinho, você precisa se cuidar, você tem que ter o seu tempo. Porque todos esses elementos, essa ansiedade, esse acúmulo de funções que a mulher ela coloca para si, elas atrapalham sim na amamentação. Então, a gente já falou de afastar as possíveis causas, né? Primeiro, a gente já falou que o colostro também é leite. Não significa que sai pouco colostro que você não tem leite. Segundo, as possíveis causas a gente precisa afastar. Uma delas que a gente falou é o estresse. Então, eu preciso afastar o estresse para garantir uma boa produção de leite. A segunda dela é a pega correta. A pega, eu tenho que certificar que a pega está correta, né? Se eu estou sentindo dor, a pega não está correta. Porque para o bebê fazer uma boa sucção, ele precisa estar com a pega correta no peito, até porque é para estimular melhor esse peito para poder sair o leite. Terceiro, demanda livre. Eu só quero que meu bebê mame de 3 em 3 horas, Helena. Isso é demanda livre? Não. Ah, não. É melhor ele mamar de 4 em 4 horas. É demanda livre? Não. Ele mamou agora e daqui a 15 minutos ele chora querendo leite de novo, querendo mamar de novo. Eu tenho que esperar? Não. Tem que oferecer. Davi mamou tem 15 minutos e Davi agora quer de novo. Isso pode? Não, não vai dar agora o leite para ele. Vamos dar sim. Sempre que ele quiser. Então, demanda livre, gente, é sempre que o bebê quiser. Eu estar disponível 100% do meu tempo para esse bebê. Por quê? Vai ter momentos que ele vai querer mamar de 3 em 3 horas. Porque ele mamou, sugou o suficiente, ele está cansado, não está afim, e daqui a 3 horas ele vai mamar de novo. Vai ter momento que ele pode estar com uma cólica, incomodado, com calor, com frio, com sede, e aí daqui a 15 minutos ele vai querer mamar de novo. Então, eu preciso dar, isso é demanda livre. Até porque quando o bebê ele se irrita, ele está ali choroso, muitas vezes, muitos falam assim, mas o bebê ele não está com fome o tempo todo, toda hora você dá o peito.
toda hora você dá o peito. Até você conseguir entender as demandas desse bebê. Até você entender quando é um choro de cólica, quando é um choro de dor, quando é um choro de fome. Mesmo quando a criança está com dor, nós oferecemos o peito para trazer alívio para esse bebê. Porque o peito, ele não é só alimento. O peito, ele é consolo, o peito, ele é afago, o peito, ele é aquele carinho, é o amor, é o aconchego que o bebê precisa. É a segurança que ele precisa, porque no momento que corta o cordão umbilical, ele sai da barriga, a segurança dele se acaba. O que ele tinha de 9 meses de segurança se acabou, foi partido, foi cortado. E ele, muitas vezes, o peito é esse cordão umbilical. O peito é esse elo de segurança que ele vai trazer, que ele vai precisar. Então, dá para poder o bebê chupetar, é importante. O chupetar no peito, que a gente chama de sucção não nutritiva, ele é importante tanto para a produção do leite, para o estímulo da produção do leite, quanto para a segurança, calma, consolo desse bebê. Então, ele ajuda o crescimento emocional e psíquico do bebê e ajuda no fortalecimento e estímulo da produção e do crescimento também de estatura do bebê. Então, a sucção não nutritiva, o chupetar é importante. Eu sei que muita gente palpita em relação a isso. Toda hora, igual a Helena falou, toda hora você dá o peito. Igual, o bebê tá dormindo, aí acorda assustado, chorando. Ué, mas ele acabou de mamar, você vai dar o peito? Sim! Se ele precisa disso para poder se sentir seguro e voltar a dormir, eu vou fazer isso. Porque eu vou estar ajudando a minha produção de leite e ajudando esse bebê a se sentir calmo, a ficar mais seguro. Então, gente, é importante o chupetar também. A demanda livre é exatamente isso, ela é livre. Ela é livre escolha do bebê. Eu costumo falar que ele é o dono do restaurante. Então, se ele é o dono do restaurante, ele tem que ter acesso ao restaurante a hora que ele quiser. Isso é demanda livre. No momento em que a gente entende, a gente sofre menos e se importa menos com os palpites alheios. Então, vamos lá. Liberar os fatores de estresse que está acontecendo no momento, né, na sua vida. Segundo, certificar que a PEG está correta. Então, PEG correta é sinônimo de amamentação sem dor. Se tem dor, está errado. Terceiro, demanda livre. É um fator crucial, para mim, o fator mais importante para se certificar e ter a certeza que esse bebê que esse leite está sendo produzido, né, adequadamente. Fator muito importante: alimentação e hidratação. Como você está se alimentando? A sua alimentação, ela tem sido baseada em alimentos de verdade, em alimentos saudáveis? E aí vem aquela história, né? Nossa, mas como é que eu posso me alimentar? Mas a minha alimentação, eu não consigo fazer a minha própria comida. Essa é uma queixa muito grande das mães, porque a rotina de vida mudou completamente e não consegue se adaptar no início a essas transformações da vida com o novo bebê, e acabam se alimentando de qualquer coisa. E aí isso é muito importante para as mães ou gestantes, ou até mesmo você que já está aí com seu bebê e está passando por isso, é pedir ajuda. É ter aquele seu apoio para que possa colaborar contigo, preparar o seu alimento, assim como, se você não tiver ninguém, já deixar os seus alimentos preparados previamente, congelados, ou se você puder comprar os alimentos já congelados, de modo que seja fácil para você. E de preferência os alimentos mais saudáveis possíveis, onde você possa descascar mais e desembrulhar menos. Essa é a tendência, é a tendência da alimentação saudável, com alimentação de verdade. E ingesta hídrica, de 2 a 3 litros de líquido, sendo esse líquido água, chá e sucos, né? Deixando de lado, né, o café, muito café e os refrigerantes. Uma coisa importante também é ter cuidado com os chás, né? Não são todos os chás que as mulheres que amamentam elas podem tomar. Uns chás muito comuns que os especialistas
eles recomendam e não há contraindicação, é a camomila, erva doce, erva cidreira, capim-limão. Não fica também inventando um monte de chá que você desconhece de onde aquele chá veio e qual é a ação daquele chá. Então, chás calmantes sempre conseguem fazer um efeito bom, tanto para o seu emocional, que no início a gente entende que fica muito difícil, né? Porque são muitas rotinas novas, muitas responsabilidades que até então a gente não tinha, muitas responsabilidades que acabam ficando mais trabalhosas, no caso de mães que já têm filhos, às vezes filho pequeno, tá com um bebê recém-nascido, então tem que cuidar do bebê, tem que cuidar da criança. Então, tenta fazer esse chá, por exemplo, você pode já deixar o chá na geladeira e aí tomando durante o dia, intercalando com água de coco, com água, entendeu? Com suco. Não precisa, tem gente que tem muita dificuldade em beber água. Então, você pode fazer sucos naturais da fruta e tomando aquele suco, intercalando com a água, né? Não é só suco, não é só chá, é sempre você intercalar. Então, você precisa tomar, se manter hidratado. A hidratação ela é muito importante, né, no caso da amamentação. De 2 a 3 litros de líquidos por dia. Então, alimentação rica em frutas, em legumes, em vegetais também. É igual a Helena falou, outro dia eu estava vendo uma série na Netflix, que é Divas o nome, uma série super fútil, diga-se de passagem. Mas eu vi um episódio que são mães, são mulheres que estão grávidas, muito ricas, olha só, e estão grávidas, aí fala do cotidiano dela. E uma coisa que eu achei muito bonitinha, que uma delas, o marido, enquanto ela estava na última semana da gestação, o marido fez várias comidas congeladas, preparou várias refeições para ela, congeladas, anotou a data, anotou qual era a refeição e deixou congelada lá para ela. Para quando o neném nascesse, ela conseguisse ter acesso a alimento rápido, né? Que não era fast food. Então, alimentos rápidos e saudáveis é uma opção também, porque nem todo mundo tem acesso a uma rede de apoio ampliada. Às vezes o marido tem que voltar a trabalhar após 5 dias e aí a gente acaba ficando sozinha. Então, é uma opção que você tem. Aproveite o momento. Outra coisa, né? Outro fator importante, descanso. Então, descansar é um fator importante para a produção de leite. Por quê? É um dos remédios que a gente afasta, lá o primeiro que a gente falou, que é o estresse, a gente afasta o estresse. Então, você precisa descansar, mulheres precisam descansar, é importante. Então, bebê dormiu, eu durmo junto. Ah, a casa tá pegando fogo. É muito difícil. A casa tá pegando fogo, a roupa tá lá para passar, a roupa tá pra... Vai descansar, mesmo que você não descanse as 3 horas que o bebê dormiu, 1 hora que o bebê dormiu, 15 minutos, muitas vezes de olhos fechados, já são suficientes para relaxar a mente. E aí dá um gás, dá um ânimo. Isso também ajuda na produção do leite. Então, descanse. Por exemplo, ele descansou pela manhã, é a hora que eu vou descansar. Descansa 15 minutos. Eu não posso ficar o tempo inteiro deitada na cama. 15 minutinhos para você. E aí vai fazer sua refeição. Já deixa a refeição todo dia preparada. Corta lá a frutinha, faz o suco, faz o almoço e a janta ali para você até do outro dia. Deixa ali no potinho já guardado. Que aí você vai ter sempre à mão uma refeição saudável. Então é importante você priorizar isso, porque nasceu um bebê, você pode ter 5. Nasceu um bebê, você nasce uma outra mãe, é a mãe de alguém, então é mais uma mãe de alguém, nasce uma mulher diferente. E aí com responsabilidades e desafios diferentes. Então eu preciso me adequar a essa realidade que eu estou vivendo no momento. E eu preciso também me manter estável emocionalmente e hidratada e com uma alimentação regular. Essa semana eu vi na rede social, no Instagram, uma recém-mãe, que ela estava extraindo leite, tirando leite, para que ela pudesse dormir um pouco mais. E foi um caos na internet. Por quê? Porque essa mãe, ela sofreu muitas críticas muito duras sobre por que ela estava querendo descansar. Afinal de contas, ela agora é mãe, ela não pode descansar. Meu Deus. Uau, foi incrível.
Mas a resposta dela foi muito boa, né, também, porque ela é uma pessoa super esclarecida. Então, a resposta foi bem embasada, cientificamente, inclusive. Ela falou, claro, nasceu uma criança, a criança tem todas as necessidades, mas eu não vou conseguir cuidar dele se eu não estiver sendo cuidada. Se eu não estiver descansada, como é que eu vou cuidar do meu filho? Incrível isso. E ela tá certíssima, ela precisava daquele momento, ela precisava de algumas horas a mais de sono. Então ela não ia conseguir, ela precisava que alguém alimentasse o bebê dela para que ela pudesse descansar um pouco mais. E isso não é crime, gente. Mulheres, não julguem outras mulheres por causa disso, né? Ela tirou o leite para que outra pessoa oferecesse na colher dosadora, uma pessoa super esclarecida, na colher dosadora para que ela pudesse descansar um pouco mais e assim pudesse se doar 100% novamente para o seu bebê. É claro que como o nosso tema é aumento da produção de leite e nós falamos que o bebê no peito, essa sucção, ela aumenta a produção de leite, será que ela, no caso, ela não estava com problema de produção de leite? Então, certamente ela não teria nenhuma intercorrência, nenhuma dificuldade, nenhuma baixa de produção, porque ela pulou uma mamada. Até porque ela tirou o leite. Fez a extração desse leite, ou seja, ela já estava fazendo um outro estímulo nesse leite. Porque extrair mesmo com a bomba também é um estímulo. Não um estímulo igual o bebê sugando, mas é um estímulo que vai salvar essa mãe. Então, o descanso. E a gente tem que aprender o seguinte: cada um sabe do seu limite. Cada um sabe até onde ele consegue. Então, eu já atendi mães que elas não conseguiam ficar bem se acordasse de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora para amamentar à noite. Elas ficavam muito mal durante o dia, a produção caía, porque ela estava fazendo estímulo, mas ela estava estressada, ela estava estafada, ela estava cansada, porque o organismo dela não se adaptou a acordar de 1 em 1 hora, o bebê mamava de 1 em 1 hora. De 1 em 1 hora à noite. Era um bebê que tinha cólica, era um bebê que ficava muito estressado, ele só apagava mesmo às 3 horas da manhã. Então, até às 3 horas da manhã, ela ficava muito... E ela começou a ficar muito estressada, muito ansiosa, chorosa. Então, isso favorece a amamentação? Não, isso vai diminuir a produção, mesmo o bebê fazendo estímulo. Porque o estresse, ele age diretamente na injeção, na produção do hormônio. Então, eu preciso me manter... Se esse é o seu limite, você tem que conhecer o seu limite. E aí, a gente tem meios de te ajudar a manter esta produção, você fazendo um descanso, muitas vezes uma pausa maior. Então, igual essa mãe, ela fez uma pausa, às vezes foi só naquela noite, né? Às vezes ela tá vindo de 7 dias, 8 dias, de semanas, naquele pique que não conseguia descansar durante o dia, que não conseguia. Então, a gente não entende o contexto e já dá o palpite, né? Primeiro, precisa entender o contexto, porque cada pessoa tem a sua individualidade, a sua necessidade. Então, às vezes ela veio de semanas de estresse e aquele único dia foi que no auge do problema, no seu limite, ela resolveu se dar um descanso. Ela tem todo o direito. Eu mesma, como consultora enfermeira, já prescrevi o descanso para a mãe. Então, se tem um pai, se tem uma avó, se tem uma tia, se tem uma babá, se tem uma vizinha que pode oferecer esse leite para o bebê no copinho ou na colher dosadora, por que não fazê-lo pelo menos uma vez, entendeu? Às vezes a cada 3 dias, ou se for todos os dias, uma vez, que seja. A mãe extraiu o leite e já fez uma produção. Como a Helena falou, essa mãe não tinha uma baixa de produção. É lógico que quando há uma baixa de produção comprovada, eu preciso ter outros argumentos, eu preciso fazer outros manejos para aumentar essa produção. Então, a gente falou agora sobre o descanso, como ele é importante. Outro fator também que eu preciso avaliar para ver se esse bebê, se eu estou tendo uma baixa de produção mesmo, para tentar corrigir, ganhou peso, ótimo. Então, eu posso achar que eu tenho uma baixa de produção,
mas o meu bebê ganhou peso adequadamente, cresceu, faz em torno de 6 xixi por 24 horas, né? Tem uma troca de xixi em que as fraldas estão sempre com o xixi, e aí faz cerca de 6 xixi a partir do 6º dia de vida por dia. Ele faz cocô adequadamente, você não tem baixa de produção. O que pode estar acontecendo, como a gente falou, é o seu organismo ter se programado e estar produzindo leite suficiente para aquele bebê sugar, e daqui a 2, 3 horas que ele voltar a mamar, vai produzir de novo. Seu peito não enche mais, não vaza mais, não significa de maneira alguma que você tem baixa de produção. Então, a gente falou sobre o descanso, a gente falou sobre ao observar o ganho de peso e crescimento do bebê. Então, observou o ganho de peso e crescimento de bebê e ele está adequado, ótimo, eu não tenho baixa de peso. Se esse bebê mama os 2 peitos ou um peito só e fica bem e dorme, isso também significa que eu não tenho baixa. Muitas vezes o bebê fica irritado no peito. Ele pode estar passando pelo pico de crescimento, salto do desenvolvimento, ou simplesmente ele é tipo Davi, um bebê mamão, que gosta da boca cheia de leite. Então, se ele gosta da boca cheia de leite, ele não vai querer mamar aquele peito quando ele tiver com um baixo fluxo de leite. Então, quando o bebê vem, o organismo vem ao seio, o organismo entende que tem que alimentar aquele bebê e enche o pote. Naquilo que ele começa a encher o pote, é como se a torneira tivesse muito aberta. Então, a boca do bebê fica cheia de leite e eles amam. Até hoje, Davi ama. Tem 8 meses. E aí, quando começa a desvaziar o pote, não que esse pote fique vazio, né? Ele vai produzir de novo, mas leva um tempo para o organismo se reorganizar e produzir mais leite, mesmo o bebê sugando. E aí eles não têm tempo para isso, né? Porque eles nasceram agora, são estressados, tem muita coisa para fazer. E aí eles começam a ficar irritados naquele peito, porque a gente acaba achando que ele não está conseguindo sair leite, que se a minha produção está baixa. Não, simplesmente ele quer aquele fluxo de 3, 4 jatos de leite na boca dele. Então, não tem aquilo, começou a baixar, eles ficam irritados. O que eu posso fazer? Vi que meu peito está mais vazio, eu passo para o outro seio. Passo para o outro seio que está cheio, ele vai sentir, vai ficar calmo, vai sugar adequadamente e vai dormir. Então, isso é importante você avaliar e não ficar louca da sua vida já achando que tem uma produção de leite baixa. Uma coisa importante que uma vez uma amiga minha aconteceu com ela foi o seguinte: o bebê não ganhava peso, o bebê só perdia peso, e aí a gente sempre avaliando, tem alguma coisa, vamos corrigir a pega, vamos colocar na pega correta, o bebê na pega correta, sugando o seio corretamente, mas ele não ganhava peso. Ele crescia, porém ele não ganhava peso. Mas xixi adequado, e a gente continuou observando. E aí um dia eu perguntei para ela assim, mas ele nunca ganhava o peso adequado, sempre abaixo da média. Aí eu perguntei para ela, falei assim, você sente o seu peito cheio pelo menos uma vez por dia? Quando você acorda, você sente o latejar, né, do peito enchendo? Quando ele está sugando, você sente o latejar do peito sugando? Eu falei assim, não, eu nunca senti. Eu nunca senti. E aí eu falei assim, vamos continuar observando. E aí ele teve que entrar com um complemento, porque ele realmente não ganhava peso. E aí ela foi fazer alguns exames e ela verificou que ela tinha feito uma cirurgia há anos atrás. E ela fez a cirurgia de mastopexia, que é a diminuição dos seios. E aí no ultrassom que o médico pediu, foi observado que ela foi retirado alguns seios lactíferos, ductos. Ou seja, ela não injetava leite suficiente para o bebê. E aí essa foi uma das causas. Então, eu preciso avaliar todas as causas. Então, o fator que leva a minha atenção é o bebê não ganha peso. O bebê não ganha peso, eu tenho que tirar todas as outras possibilidades para poder ver se há o fator patológico, né, de doença ou hormonal que possa estar causando isso. Então, eu tirei esses fatores, ela realmente não produzia leite suficiente e ele teve que entrar na fórmula. E ele seguiu a vida dele. Então,
Mas antes disso, a gente teve que avaliar outras causas. Então, não fica com a neura achando que qualquer estresse do bebê, o bebê não quer mais ou você não tem uma produção eficaz de leite. A gente precisa avaliar todo o contexto desse bebê. E existe uma técnica, um protocolo, onde nós podemos estimular essa produção de leite por meio de bomba, né? E essa técnica ela chama de Power Pump. O que é o Power Pumping? Nada mais é do que você estimular, como se fosse o bebê sugando, mas estimular com bomba a sua mama. É interessante se você tiver uma bomba dupla, em que você consiga acoplar essa bomba com os 2 extratores, cada um em uma mama, porque você consegue ganhar tempo com isso. Porque, de fato, esse protocolo ele é demorado, ele requer muita dedicação dessa mãe para que você consiga aumentar para que você de fato consiga realizar esse protocolo. O protocolo ele solicita que você fique 20 minutos ordenhando, 10 minutos de repouso, 10 minutos de ordenha, 10 de repouso e 10 de ordenha. Nesse tempo. Então, no total, é 1 hora de procedimento, né, entre ordenha e repouso. Então, se você fizer tudo em uma mama só, depois fizer na outra, vão ser 2 horas do seu dia para um único protocolo, para você desenvolver o protocolo uma única vez. O que é aconselhável você fazer 2 vezes ao dia, minimamente. Então, é um protocolo cansativo, mas que as mães que comprovadamente têm uma baixa de produção e que somente a sucção do bebê não está sendo favorável, essa é uma possibilidade e nós temos visto que tem trazido um resultado favorável para o aumento de produção de leite. Então, Power Pumping é uma possibilidade. Uma outra estratégia para aumentar a produção de leite é a relactação. A relactação é usada muito em UTI neonatal para aqueles bebês que a mãe que ficaram muito tempo internados e aí a mãe teve uma cessação na produção de leite, precisa voltar à produção de leite e o bebê se adequar à sucção naquele seio que às vezes eles ficam por meses sem sugar o seio. Então eles aprendem a sugar e depois vão ao peito pela relactação. O que é a relactação? A relactação é a introdução, o bebê de uma sonda, ela fica acoplada à mamadeira com o leite, né, uma sondinha, e aí uma ponta vai para a boca do bebê, que ao mesmo tempo vai sugando o seio, e a outra ponta fica nesse leite. Ele pode ser o seu próprio leite, o que eu sempre oriento é fazer com o seu próprio leite, porque naquilo que você estimula a extração do leite, você está estimulando a produção do leite também, e ao mesmo tempo você está dando o seu próprio leite para o bebê. Então ela pode ser feita tanto com o seu próprio leite, como com leite artificial. No caso do leite artificial, a gente faz para aquelas mães que têm a cessação da produção do leite, né? Ou ficaram muito tempo sem amamentar, ou são mães adotivas, e aí elas querem amamentar os bebês e a gente faz a relactação. Então eu tenho experiências magníficas, né? Nós temos experiência, foi até um tema de um trabalho nosso em congresso, que é de uma mãe que ela teve a cessação da produção de leite, ela produzia menos de 20 ml de leite e a bebê teve perda de peso por conta disso, pós um trauma que ela sofreu, lembra que a gente falou do estresse? E aí, pós um trauma que ela sofreu, ela teve a cessação da produção de leite e o bebê começou a ter perda de peso. E ela queria muito amamentar. E aí eu propus isso a ela aumentou a ingesta hídrica, aumentou a alimentação, né? Fez uma alimentação mais regular. E aí a gente começou a fazer o complemento que o pediatra tinha passado, a gente fez o complemento no próprio peito. Então a gente ajudava na produção do leite e o bebê era alimentado. E aí não perdia a sucção do peito, né? Porque quando você troca o bico artificial pelo seio materno, o bebê tende a trocar e aí não querer mais sugar o seio materno. Então, a bebê ela continuou, a mãe insistiu, ela dava 4 vezes ao dia
o complemento e ela dava o complemento no peito pela relactação. Em uma semana, ela conseguiu aumentar de 20 ml de ordenha, ela conseguiu aumentar para 40 ml. Em 2 meses, ela já conseguia fazer a relactação com o seu próprio leite. Então, ela conseguia extrair o seu próprio leite. E aí, depois disso, ela conseguia, após mamada do bebê, extrair 150 ml de leite. Então, em praticamente 3 meses de quando a gente começou, ela parou de fazer a relactação, né? Com 2 meses ela já não fazia mais a relactação e com 3 meses ela já conseguia, pós-mamada, extrair 150 ml de leite. Ela usava o Power Pump, ela fez o Power Pump e ela fez a relactação. Foi o que ajudou ela sem introdução de hormônio oral ou spray, sem introdução de administração de medicamentos, que são chamados de galactobogos, que hoje não se indicam muitos deles. E sem nada, naturalmente, ela conseguiu aumentar essa produção e a bebê hoje tem 1 ano e continua sendo amamentada mesmo depois da mãe voltar ao trabalho. Então, é possível, é um método eficaz, ele é comprovado na prática, entendeu? Nós temos várias consultoras, várias experiências também com essa estratégia e ela realmente funciona. Então, só para resumir, a relactação, para que ela serve? Ela serve principalmente naqueles momentos, naquelas mães que têm ou estão sem produção de leite ou com uma baixa produção de leite. E aí o bebê, quando é colocado ao peito, ele fica extremamente irritado, ele não quer aquele peito. Só que se você não tem o bebê no peito, o que acontece? Você tem pouco estímulo. E para você aumentar a produção, você precisa de estímulo. Então, como é que faz? Nós fazemos a relactação, que é por meio de sonda, onde o bebê ele está conectado na mama, ele suga, mas a mama ele não consegue extrair o leite que ele quer, porque ele gosta de uma boca cheia. Então, por meio da sonda, da relactação, ele consegue essa boca cheia. Então, ali ele fica no peito sem ficar tão estressado. Então, você consegue que o bebê tenha acesso ao leite e o bebê estimulando esse peito para aumentar a produção de leite. Então, esse é o objetivo da relactação. É você aumentar a quantidade de vezes, é manter esse bebê no peito. E esse leite, ele pode ser o leite materno ou o leite de fórmula. Claro que sempre o leite materno é a melhor opção. A última estratégia para aumentar a produção de leite e que a gente entende que é tão importante quanto as outras e que faz toda a diferença na vida de centenas de milhares de mulheres é o apoio das consultoras de amamentação. Então, as consultoras de amamentação, elas avaliam clinicamente todo o contexto da situação. Então, muitos médicos, eles indicam, os médicos que são mais sensíveis à amamentação, entendem mais desse processo e sabem da importância das consultoras, eles acabam indicando a consultoria de amamentação, porque sabe que a gente vai estar na sua casa, a gente vai avaliar todo o contexto da situação, colher todos os dados e ver qual é a melhor estratégia. Muitas vezes a gente precisa usar todas elas para chegar na que realmente vai ser a mais eficaz. Ou a gente vai falar, não, vamos nessa que essa que vai dar certo. Porque o apoio de um especialista, ele é importante para o sucesso da amamentação. Hoje já se entende isso e a gente estuda muito, tanto na prática quanto na teoria, para ajudar melhor você e você sofrer menos com as intercorrências que acontecem no longo do caminho da amamentação. Então, procure uma consultora de amamentação, ou se na sua cidade, ou no seu bairro, na sua região não tiver uma consultora, sempre tem os bancos de leite. Os bancos de leite ficam em algumas maternidades públicas e eles são centros de referência no quesito amamentação.
Então, eles dão apoio, eles ajudam na amamentação, veem as intercorrências, veem as estratégias, assim como as consultoras. A única diferença é que ele não vai estar no seu ambiente. Então, você vai ter que ir a ele, né, no banco de leite, e aí muitas vezes, algumas informações acabam se perdendo, né, porque no banco de leite, você não tem um ambiente familiar onde você está acomodada, onde você pode lembrar de muitas coisas que no banco de leite você não conseguirá, mas ainda assim é fundamental, e lá, além disso, você está ali, se você está com uma intercorrência na sua mama, ali ele vai tratar a intercorrência, e você muitas vezes vai ter oportunidade também de extrair esse leite e deixar de doação para o banco de leite. Então, se você for do Rio de Janeiro ou das cidades do entorno, você sabe que pode contar conosco. Entre em contato, nos mande uma mensagem que nós podemos ir até a sua casa e te ajudar. Por hoje é só, terminamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!